adversário e ele não teve dúvida. Não teve dúvida. Eu sei que o melhor candidato é o Roque, é o candidato do PT, junto com, no caso aqui, o PPS, e o Balbo Teixeira, uma grande liderança, já foi prefeito 2 vezes daquela cidade, ele apoiou o PT e ele foi fundamental para a nossa vitória. Muito obrigado, Balbo Teixeira, pelo apoio. Em Antônio Prado, foi eleito o Nilson Camati. Claro que eu falei 200 cidades, todos vão me perdoar, eu não vou falar aqui 200 cidades, mas falo em Antônio Prado porque eu fui 2 vezes lá. E por que fui em Antônio Prado 2 vezes e ganhamos as eleições? Porque o presidente da Câmara, lá de Antônio Prado, que era negro, foi proibido de concorrer pelo nosso adversário. Eu digo, pois bem, ele apoiava a nossa candidatura, fomos lá em 2 vezes e, felizmente, pela liderança do Camati, nós elegemos o prefeito de Antônio Prado, uma bela cidade. Quero muito cumprimentar também o professor que nós elegemos em Alvorada, grande lutador, grande companheiro, professor Serginho, hoje é o prefeito eleito de Alvorada, da grande Porto Alegre. Estive lá por 2 vezes, parabéns Serginho, gol de placa, você vai fazer uma grande administração. Deputado Henrique Fontana, federal, já foi líder do governo, grande teu apoiador. A Estela, que já foi prefeita e hoje é secretária de Estado, também fez um trabalho brilhante para que você estivesse lá e, naturalmente, pela tua liderança. Como já disse, senhor presidente, foram mais de 200 cidades. Na maioria, o PT foi cabeça de chapa, outros vice, e algumas ele integrava a chapa majoritária com os vereadores na linha do projeto da presidenta Dilma. Senhor presidente, eu poderia dizer que pude presenciar e sentir nas falas da minha gente gaúcha a força do projeto iniciado por Lula e agora ampliados pela presidenta Dilma Rousseff. Lembro aqui que o PT foi o partido que mais recebeu os votos no Rio Grande do Sul, 1.450.000 votos. E da mesma forma no Brasil, o PT foi o partido que mais recebeu os votos, 17,26 milhões no total. E lembro, os partidos todos da base da presidenta Dilma que receberam uma vitória consagradora nas urnas. Enfim, agradeço com muito carinho, de coração, a todo o apoio que eu recebi da gente gaúcha, que em muitos lugares eu tinha que deixar o carro, tinha que passar alguns rios caminhando, calça arregaçada, ia para o lado de lá. Fui a cidades com 1.000 eleitores, mas fui a cidades com mais de 1 milhão de eleitores. Em todas as cidades, o carinho do nosso povo é emocionante. É isso que dá gosto na política, a forma como eu fui recebido em cada cidade. E não vou aqui não dizer que ganhamos em todas, não. Algumas ganhamos, algumas perdemos. Mas o carinho do povo foi o mesmo em cada cidade. Faço uma homenagem especial aqui ao Santos Fagundes, na cidade do Caí. E por que eu faço uma homenagem especial ao Santos Fagundes, na cidade do Caí? O Santos Fagundes é funcionário do meu gabinete, aqui do Senado, é totalmente cego, coordena politicamente o meu gabinete no Rio Grande do Sul, um jovem da melhor qualidade e competência política, foi chamado pelo partido e concorreu a prefeito da cidade do Caí. Eu tinha convite para iniciar amanhã, tomando café com o candidato a prefeito de Porto Alegre, de Canoas, que era a certeza da vitória, de Esteio, de Sapucaia, de São Leopoldo, de Novo Hamburgo, mas optei pela simbologia de estar às 7 horas da manhã, lá no interior, na cidade do Caí, junto com o Santos Fagundes, e visitei os colégios eleitorais. Parabéns, Santos Fagundes, parabéns aos que ganharam também, você ficou em 3º lugar,
e você disputou com um companheiro do PP e do PMDB, e você ficou em terceiro lugar, mas fez uma campanha bonita, mostrando inclusive a importância do corte das diferenças, da sensibilidade, combatendo os preconceitos contra todos, mas principalmente em relação às pessoas com deficiência. Santos, você não ganhou nessa, mas com certeza, pela sua competência, o seu futuro é promissor e você ainda vai ser prefeito dessa cidade, ou deputado, se assim entender, ou quem sabe, por que não, a um outro cargo no Executivo, porque a vida, como a gente fala e diz o poeta espanhol, a gente faz o caminho caminhando. Senhor presidente, repito que para mim foi uma alegria enorme esse contato com a população do meu povo, caminhando nas ruas, como foi bom abraçar, rir, até ver algumas pessoas emocionadas, chorando, mas ao mesmo tempo mostrando uma lealdade no campo das ideias, do bom debate, com respeito a todos. Se Deus me permitir, quero voltar tantas vezes, quando for necessário, a cada espaço do Rio Grande que eu tenho caminhado. Tive com o governador Tarso Genro em muitos momentos, como em Canoas, como em Esteio, como lá em Parobé, onde ganhamos também com o Cláudio, um líder incontestável. Um abraço para o Cláudio lá de Parobé. Enfim, eu quero dizer que o amor que a gente tem, cada um, pelo seu estado, pelo seu país, pela sua querência, é infinito e está sempre como a primavera se renovando. Senhor presidente, enfim, destaco aqui que é inquestionável, quem viver verá, agora em 2014, ou se quiser em 2018, a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva e da presidenta Dilma. Mesmo nos comícios dos adversários, eu não consegui ver uma crítica, um ataque à presidenta Dilma, como também ao presidente Lula, pelo menos lá no Rio Grande. E poderia, eu disse que ia falar, lembrar de São Paulo. Eu me lembro aqui no plenário, comentávamos, grande possibilidade da ministra Marta Suplicy ser eleita prefeita de São Paulo, mas por uma decisão do partido em São Paulo e, naturalmente, pela influência do presidente Lula, a presidenta da República, junto com Lula, optaram pelo nosso querido Fernando Haddad, competente ministro da Educação, que fez um belíssimo trabalho na sua pasta. Haddad arranca com 2 pontos percentuais, com o apoio de Dilma, de Lula, de Mercadante, de todos os partidos da base aliada e, naturalmente, da liderança também de Marta Suplicy, está no segundo turno, com grandes possibilidades de ganhar as eleições. O quadro que nós estamos vendo é um quadro muito positivo, até porque quem ficou em terceiro lugar, no meu entendimento, tem uma tendência a apoiar, na minha avaliação, claro, ele que vai decidir e a sua base aliada, ao nosso querido Fernando Haddad. Termino, senhor presidente, apenas pedindo a Vossa Excelência que, como eu não estava aqui, eu tenho um trabalho muito longo com os idosos, sou autor do Estatuto do Idoso, um pronunciamento que fiz sobre o Dia Nacional e Internacional do Idoso, que completou 10 anos, o Estatuto do Idoso. Faço aqui um pronunciamento falando do dia 1º de outubro, que é o dia que lembramos o Dia Nacional e Internacional da promulgação do Estatuto do Idoso. Faço aqui a ratificação, 9 anos do Estatuto do Idoso. Tenho a alegria de lembrar que sou autor dessa lei, e aqui eu destaco a importância do Estatuto do Idoso no cenário nacional e que hoje é uma referência internacional. Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra o meu pronunciamento, tanto o primeiro como o segundo, porque ambos, o primeiro eu comentei detalhadamente, falando do processo eleitoral, e o segundo eu peço
que Vossa Excelência considere, pela importância que é o Estatuto do Idoso, que traz benefício hoje para mais de 40 milhões de pessoas. Eu diria, senhor presidente, só um artigo do Estatuto eu destaco aqui. Foi quando nós mudamos, porque a lei anterior dizia que para o idoso ter direito a um salário mínimo, só quando a renda per capita da família não ultrapassasse 1/4 do salário mínimo. Com o Estatuto, não. Basta que o idoso prove que ele não tem como se manter, que ele passa a receber um salário mínimo, desde que ele tenha mais de 65 anos. Mais de 5 milhões de pessoas foram contempladas só com esse artigo do Estatuto. Presidente, agradeço a Vossa Excelência a tolerância, inclusive, que Vossa Excelência teve com este senador. Agradeço a Vossa Excelência, senador Antônio Carlos Rodrigues, e também o senador João Osório, que esteve... João Ribeiro. Osório por causa da nossa cidade lá de Osório, no Rio Grande do Sul, que é, inclusive, comandada pelo PDT. Senador João Ribeiro, que é um senador que eu aprendi no dia a dia aqui a respeitar, um quadro qualificado do nosso partido, da base do governo, e dizer a Vossa Excelência que pode saber que foi uma honra, Vossa Excelência, saber que João Ribeiro foi quem presidiu a sessão que Vossa Excelência foi empossada. João Ribeiro, meus cumprimentos, sabe do respeito que eu tenho pelo seu trabalho e pela sua história. Um abraço a todos, muito obrigado.